paz do Senhor a todos, amém? Que Deus os abençoe grandemente, grandemente, grandemente. Onde quer que você estiver, que o Senhor te ajude, que o Senhor te dê força para vencer. Tem dia que a gente mais precisa é ter força para continuar, né? Não é dinheiro, por mais que é dinheiro, né? É saúde, mas é ter força para continuar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei qual que é a tua pergunta para hoje, para esses dias. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por que disso? Por que daquilo? Por que eu estou passando por isso? A resposta, irmãos, está na palavra de Deus. A resposta para tudo aquilo que você precisa é Deus. Então, assim, não adianta procurar em lugares errados. Você vai se desgastar, vai cansar, vai te confundir, vai te iludir. A resposta de tudo que você precisa está na palavra de Deus. Então, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e Deus vai falar com você ali. Em nome de Jesus, amém? Deixa eu te dar uma boa notícia aqui para você, aqui, ó. Aleluia. Isaías 55, 8, 9, 10 diz assim, ó. 11, 10. Aleluia. 11 também, até o 11. Deus falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia, né? Porque assim como desce a chuva, a neve dos céus, e para lá não torna, mas régua a terra e faz produzir, aleluia, né? E brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que envieis. Põe o 12 também. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus quer nos levar para um lugar seguro, né, irmãos? E o lugar seguro que nos garante vitória é a presença de Deus. Muitos estão com pressa de sair da presença. É fatal, irmãos. Irmãs, é fatal para a destruição, para a queda. Quando a pessoa cai, irmãos da fé, ela abandona o arado, ela vai aos poucos, né? Ela vai inflamando o coração, ela vai achando que ela está fazendo muito para Deus, ela começa a relaxar, ela começa a abandonar o cargo dela, ela começa a puxar a família dela para trás, ela mesma levou, chorou muito para estar ali, agora começa a levar a família para trás, começa a incentivar a não ir na igreja, começa a só ver problemas, né, irmãos? Começa a murmurar. Então, assim, é terrível. Mas aqui Deus fala que os pensamentos de Deus não são os nossos. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus que tem alguém que pensa mais do que nós. Às vezes as nossas orações são tão mesquinhas, são tão pequenas, né, irmãos? A gente é tão limitado para pedir, para glorificar, para reconhecer a grandeza desse Deus, né? Mas aqui a palavra de Deus diz assim, ó, que os nossos pensamentos não, né, olha, os pensamentos de Deus não são os nossos. Aleluia, né? Enquanto o versículo anterior, o Todo-Poderoso propõe ao homem buscá-lo, nós temos que buscar a Deus. Através da oração, irmãos, através do louvor, é algo que nós temos que fazer para nos salvar, né? Nós temos que fazer alguma coisa para nos salvar. Primeira coisa, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
E diz assim aqui, olha: por isso convida que ele deixe o seu caminho e que o homem maligno abandone os seus maus pensamentos para se converter a Deus. Aleluia, né? Glória a Deus. Ao criar o ser humano, Deus o dotou com a capacidade extraordinária de raciocinar, ponderar e decidir. O livre-arbítrio, né, irmãos? Deus nos dá, né? Porém, os rebeldes deixam de dar ouvido aos conselhos divinos e começam a agir nos seus próprios pensamentos. É terrível, né, irmãos? Né? A criatura sem Deus é terrível. A criatura sem Deus não pode fazer nada. Irmãos, muitas vezes Deus coloca nós numa situação para falar assim: olha, você sem mim, você não pode levantar da cama, você não pode trabalhar, você não pode passear, você não pode ir no culto, né? Você não pode nada, irmão. Sem Deus nós não podemos nada, né? Olha, aleluia, né? Olha, passam a abrigar malícia, teimosia, insensatez dentro de si mesmo. Dessa forma, perde a proteção, a alegria e, sobretudo, a vida eterna. Olha que terrível. Então, quando nós agimos nos nossos pensamentos e nas nossas ações, irmãos, elas certamente vão nos afastar de Deus. Porque a gente corre para o mal e não para o bem. Deus oferece o bem e o mal, a bênção e a maldição. Muitos escolhem a maldição, não querem a bênção, não querem o que é bom, não querem o Criador. Endurece, prefere as coisas do mundo, que são vaidade, e que perece, né, irmãos, e vai ficar tudo aí. Né, olha, só aquele que considera os planos de Deus infinitamente superiores aos seus consegue renunciar ao que pensa, acredita ou sente. Então, quando eu creio, irmãos, que Deus é maior do que eu estou debaixo dessa autoridade, o Espírito Santo me convence a renunciar às minhas vontades, que a vontade de Deus é melhor do que a minha. Renunciar ao pecado, renunciar às coisas, porque o pecado é bom, né? Se não fosse bom, o mundo não estaria cheio de pecado, né? Olha, para aquele que está agora imaginando que os pensamentos de Deus são inatingíveis e impossíveis de serem descobertos, saiba que eles estão contidos nas Escrituras Sagradas. Então, assim, para você saber qual que é o pensamento, o grande pensamento de Deus, está nas Escrituras Sagradas, está na Bíblia. E você vai saber o quanto Deus te ama, o quanto Ele trabalha para me salvar e te salvar de você mesmo e desse mundo perverso que está aí fora, irmãos. Olha, elas comportam centenas de promessas, a palavra de Deus. Ensinamentos e repreensões ainda trazem encorajamento para toda a jornada cristã. Olha que lindo, né, irmãos? O Senhor nos mostra o caminho e Ele nos dá a força necessária para vencer, para chegarmos até lá. A Bíblia fala que aquele que persevera até o fim alcança a promessa. Aquele que desiste, aquele que volta atrás, irmãos, perde aí a oportunidade de ser salvo. Perde muitos. A Bíblia diz que há duas portas. A porta larga, que muitos vão passar por ela e não tem salvação. É terrível, né, irmãos? E a porta estreita onde Deus está. São poucos os que querem renunciar às coisas do mundo. São poucos os que querem ficar quietos, renunciar às festas, às coisas, né? E aí a gente vai dando desculpa. Aquilo que convém a gente esbraveja, aquilo que não convém, né, irmãos, a gente não quer saber. Né? Mas aí a gente vai dando desculpa, vai arrumando problemas para, no fundo, Deus conhece que o coração está nas coisas do mundo ainda. Que você não abandonou as coisas do mundo. Aí você vai disfarçando, né? Você vai disfarçando, só que diante de Deus, irmão, você não precisa fingir.
Você não precisa viver uma vida de aparência, porque Deus te conhece. Deus te conhece, louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor. Pai, obrigado por esse momento maravilhoso. Senhor, obrigado pelo poder da tua palavra. Obrigado, Senhor, Pai, porque os teus pensamentos são maiores do que o nosso. Senhor, obrigado que o Senhor tem um caminho melhor para nós, para a tua igreja. Pai, obrigado porque em ti nós temos todas as respostas que nós precisamos, Senhor. Pai, ilumina a mente desse homem, desta mulher. Repreende, Pai, a dureza de coração, repreende o murmúrio, repreende a frieza espiritual, repreende, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, ó Deus, e dá vitória. Pai, nos ajude a perseverar, ajude a tua igreja a caminhar. Esse que está, Senhor, Pai, Senhor, se esfriando, esses que está aí caindo da tua graça, Senhor, toca neles nesta manhã que nenhum se perca. Oh, Pai, mas entra com a tua providência, Deus, e abençoa pelo poder da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.